A pergunta que estava na minha mente era: Jesus nasceu. E para onde isso nos leva? O que isso nos traz? O que acontece nas nossas vidas em decorrência disso? Ou seja, se na história Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse nascido, se Jesus, o Filho de Deus, tivesse permanecido nos céus, se Jesus não tivesse deixado o seu lugar lá na glória, se Jesus não tivesse abdicado do seu trono, se Jesus não tivesse nos amado de tal maneira para que nós não viéssemos a perecer, uma grande certeza é que todos nós, depois desta vida, não teríamos nenhum tipo de esperança de um porvir melhor, bom, favorável. O futuro seria longe de Deus. Mas o presente, o viver aqui, também seria longe de Deus. E quando nós olhamos para as nossas vidas, o que é que nós enxergamos que seria diferente se Jesus não existisse? E eu digo tudo isso com uma tristeza no coração, por dois motivos. O primeiro é porque existem pessoas que vivem a vida inteira sem Jesus. Então, para estes, é como se Jesus não tivesse vindo, porque não faz diferença. São pessoas que, ao longo das suas vidas até agora, ainda não se identificaram com o sacrifício de Jesus. Pessoas que morreram sem esse privilégio de ter uma vida eterna. Um outro motivo de tristeza para mim é nós, que muitas vezes continuamos vivendo como se Jesus não fizesse diferença. Conhecemos Jesus, nos aproximamos dele, e como cada um de nós sabe aquilo que aconteceu na sua própria vida, nós não julgamos a vida do outro, o outro não julga a minha vida, mas quantas vezes eu e você temos sim vivido momentos em que é como se Jesus não tivesse vindo. Momentos nos quais, se olharem para nós, pouca ou nenhuma diferença haverá pelo fato de Jesus ter vindo. Isso significa que Jesus precisa fazer diferença nas nossas vidas. Não adianta nós cantarmos, não adianta nós celebrarmos, não adianta lermos a palavra de Deus, como vamos fazer agora, daqui a pouquinho, mais uma vez. Não adianta ter saído do meu lar, não adianta estar assistindo uma mensagem, um vídeo, algo que poderia edificar, se Jesus não faz diferença. E isso não depende de Jesus. Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós permitirmos que Jesus faça não alguma diferença, não um pouco de diferença, mas que Ele faça toda a diferença nas nossas vidas. Eu quero ler com você lá em Mateus, no capítulo 1, o verso número 23. Mateus 1, o verso 23. Apenas o verso 23. Diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Agora,
Para pensar naquilo que eu estava falando até agora há pouco e tenta imaginar o seguinte: Jesus, o Deus que está comigo, não fazendo diferença em mim. Está, mas parece que não está. Mas é como se não estivesse. Por quê? Porque talvez não faz a diferença. Jesus Cristo precisa ser a parte principal em nós. Não pode ser uma presença acessória. Não pode ser apenas um apêndice da minha vida, algo um pouquinho a mais. Isso significa, então, nós nos lembrarmos que Jesus precisa fazer escolhas, tomar decisões, Ele precisa ser aquele que manda e eu obedeço, Ele precisa ser aquele que está comigo de forma ativa, não só presencialmente. Alguns vivem com Jesus porque Ele não nos deixa. Eu lembro, uma certa vez, uma apresentação, uma peça, acontecia da seguinte maneira. Tinha um personagem que vivia uma vida depravada, uma vida longe de Deus. E aí então a peça retratava um pouquinho daquilo que era a vida daquele personagem. De repente, alguém falou de Jesus para ele. De repente, ele recebeu um presente, uma Bíblia. De repente, ele aceitou o convite de ir a uma igreja, participou de um culto, foi de novo mais algumas vezes, leu um pouquinho mais a Bíblia. E aí, num determinado dia, ele dobrou seus joelhos e rendeu a sua vida a Jesus. E aí, na peça, a partir daquele momento, quando aquele personagem, imagina ali, no palco, alguém que vivia a sua vida sozinho e fazendo uma série de coisas, a partir daquele momento entra um outro personagem e que fica ao lado dele. Este é Jesus. E aí então esse segundo personagem retratando Jesus, quando o personagem inicial ia para um lado, Jesus ia com ele. E ele ia para o outro lado e ele percebia, Jesus estava ali. E aí então ele brincou e ele fez assim, correu um pouquinho e ele viu que Jesus estava junto e ele achou aquilo interessante. Achou legal, falou, esse Jesus está comigo. E aí ele conversou com Jesus. E aí Jesus disse para ele, eu estou contigo. E disse para ele algumas palavras daquelas que nós gostamos de ouvir. Sabe? Sabe aquela, por exemplo, quando você precisar, eu estou do teu lado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado, mas tu não serás atingido. E aí então ele inflou o peito e falou, Jesus, nossa, que legal. E aí então ele passou a aproveitar a presença de Jesus. E aí ele levou Jesus para tirar satisfação com um grupo que não gostava muito dele. E aí ele pensou, Jesus vai bater nos caras. Jesus, the mighty God, Deus Todo-Poderoso, como é que isso não vai acontecer? E aí então ele naquele dia descobriu que Jesus é pacífico. E aí parece que já perdeu um pouco a graça. Mas ele disse assim, vou dar uma chance para Jesus, Ninguém é perfeito. Não, mas Jesus não era para ser perfeito. Não, tudo bem. E aí ele pensou, eu estou solteiro ainda, até agora. Jesus, o Senhor agora vai me arranjar uma namorada, E aí aquilo não aconteceu. E ele ficou um pouco mais decepcionado. E enquanto ele estava ali, vivendo aqueles momentos de decepção com Jesus, Jesus continuava do lado dele, continuava na vida dele. Mas Jesus já não fazia aquilo que ele queria.
De repente Jesus diz para ele: olha, essa relação aqui é para você fazer o que eu quero. E ele arregalou um olhão desse tamanho. E ele disse: mas como assim? Eu nem sei o que é que o Senhor vai pedir de mim. E aí Jesus disse: você tem uma Bíblia. Eu lembro quando eu mandei aquele seu amigo dar uma Bíblia para você. Você tem lido? Ah, Jesus, como o Senhor está aqui presencialmente, eu pensei que era melhor o Senhor aqui, cara a cara, do que ler a Bíblia. Aliás, tem vezes que eu nem vou na igreja. Por quê? Porque eu penso também: o Senhor está aqui, para que eu vou até lá? Tem dia que está chovendo, se o Senhor já está aqui, para quê? Tem dia que eu estou cansado, mas o Senhor já está aqui. E aí eu não preciso alguns dos esforços que tem tanta gente fazendo. E aí então começaram a surgir algumas dificuldades na vida dele. E ele esperava que Jesus agisse do jeito dele, resolvesse de acordo com a cabeça dele. E Jesus conversava com ele e diz: olha, aqui eu quero te ensinar tal coisa. Não é te tirar o problema, não é te tirar a adversidade, mas é para você aprender isso e aquilo. E ele começou a ver aquilo meio sem graça. Já não era mais tão bom Jesus estar ali. E aí então os amigos, entre aspas, apareceram e convidaram ele para uma balada, convidaram ele para uma festinha, e ele se arrumou todo e foi. E aí, quando ele foi, ele viu que Jesus foi junto com ele, e aí então ele diz assim: ah, Jesus, eu sei que o Senhor é santo, aquilo lá não é lugar para ti, então o Senhor fica aqui. E aí ele imaginou colocar Jesus num cantinho, e ele foi. Quando ele estava indo, ele olhou para trás e Jesus estava ali. E aí ele voltou: Jesus, fica aqui, deixa eu ir sozinho dessa vez, depois a gente volta e está tudo bem. E aí ele foi de novo, isso aconteceu 3, 4 vezes. E aí então ele gritou com Jesus: Jesus, não é isso que eu quero. E aí Jesus olhou bem nos olhos dele e perguntou para ele: mas você já parou para pensar no que é que eu quero? E aí naquele momento passou nos seus olhos um filme de Jesus lá na cruz, de braços abertos, sendo pregado, um cravo, o outro cravo, uma coroa de espinhos, a lança no lado de Jesus, e o tempo todo Jesus dizendo: foi por você, foi por você, foi por você. O filme que, queridos, deve passar na nossa mente nesta noite é do nascimento de Jesus. Você já viu muitas encenações, você já viu filmes, então você tem na sua memória muitas imagens que você pode recordar e imaginar muita coisa. Mas quando nós falamos sobre o Natal, nós precisamos lembrar o que realmente está acontecendo. Você vai chamá-lo de Emanuel, porque significa Deus conosco. Significa Deus deixando o seu lugar lá nos céus e vindo habitar com a humanidade. Vindo estar conosco. E exatamente como naquela peça, Jesus vem para estar conosco o tempo todo. Ah, como seria bom se nós nunca nos esquecêssemos que eu é que preciso fazer o que Ele quer. Que eu é que preciso perguntar para Ele se Ele está feliz, se Ele está satisfeito, se Ele está alegre, se Ele está aprovando aquilo que eu sou, aquilo que eu estou vivendo. Não!
Eu perguntando para ele, ou dizendo para ele, faça isso ou faça aquilo, minha expectativa é essa ou aquela outra. Ah, meus queridos, talvez ao longo desses 2000 anos, talvez a humanidade foi se acostumando com essa história, que naquele momento era tão espetacular, e talvez nós já não vemos mais como nem um pouquinho espetacular o nascimento de um Deus que se torna homem. É Deus que vem habitar comigo, com você. Não porque nós pedimos, mas porque essa era a única maneira. E depois que a história aconteceu, eu preciso lembrar quem é Jesus, e eu preciso permitir que Jesus seja quem Ele verdadeiramente é. Jesus Cristo é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é aquele que deseja trazer transformação e propósito para a nossa vida. É aquele que deseja apresentar diferenças fundamentais no nosso viver. E eu quero, nessa noite, apresentar para você, com certeza você não vai ouvir muita novidade naquilo que eu vou dizer. Mas o que eu espero é que você consiga de verdade pensar em quanto disso que eu estou falando existe como diferença na sua vida, no seu coração. 2 Coríntios, capítulo número 5, o verso número 17, ele diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa nova criação, esta novidade de vida, precisa existir na vida de cada um de nós. E eu e você precisamos nos perguntar: onde está a vida nova? O que é novo nesta vida que Jesus é que trouxe? O que é que Jesus trouxe de novidade para as nossas vidas, para os nossos corações? É aquilo que você vai poder dizer assim: ó, eu só sou assim porque Jesus está presente em mim. Jesus comigo, o Deus Emanuel, que está presente na minha vida e que me acompanha, não é aquele que é para ser um serviçal meu. Não é aquele que é para me agradar, me alegrar, me abençoar e me dar tudo aquilo que eu gostaria de receber, mas é aquele que me traz uma vida nova. Nesta vida nova, tem uma nova forma de pensar, uma nova maneira de encarar todas as coisas. Pegando o personagemzinho aquele, quando Jesus disse: olha, agora é você que faz como eu quero. Ali é permitir o virar de chave e aprender esta nova maneira de viver. Provavelmente muitos de nós também, em algum momento, ficamos maravilhados porque temos Jesus conosco. E queremos então aproveitar as benesses que isso possa nos trazer, mas logo o Senhor Jesus trabalha nas nossas mentes e nós precisamos aprender que Jesus é que manda, comanda, Ele é que direciona, Ele que me diz como, quando, onde, porquê, o quê, e Ele diz para e eu paro. E Ele me diz, vai, e eu vou. E eu gosto muito de pensar em Abraão. Lembra Abraão? O Senhor Deus diz para ele o quê? Sai da tua terra, larga a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para onde, Deus? Você não precisa saber. Eu sei.
Sabe, meus queridos, o rumo das nossas vidas está nas mãos de Deus. E Deus, de fato, não fica nos contando aquilo que vai acontecer. E eu e você precisamos nos tranquilizar, dizendo: Ele sabe. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o seu futuro. Talvez você chegou aqui nesta noite preocupado com como será qualquer coisa. Quantos de nós perdemos o sono? Quantos de nós perdemos a paz? Porque não sabemos como será. A vida nova não é nós quem controlamos. Não é você que controla esta vida. Aquela vida antiga sem Jesus é você no trono da sua própria vida. Agora, com Jesus, é novidade de vida, e a grande primeira diferença é que eu deixo o lugar do trono, e eu faço com Jesus aquilo que nós cantamos: Jesus, te entronizamos, te coloco no trono da minha vida. É isso que eu preciso fazer. E a partir daí, Jesus não deixa mais aquele lugar. Jesus não está e deixa de estar no controle. Ele passa a controlar todas as coisas. Porque esta nova vida, da qual a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, ela é para sempre, para cada um dos dias. Jesus nos dá uma nova identidade. Ele nos liberta da vida antiga. Sabe, quando você olha e você lembra tudo aquilo que você era, tudo aquilo que você já fez, e se alguém hoje chega apontando para você: você é aquele, eu vou dizer: eu fui aquele, não sou mais, porque eu tenho uma nova vida. Significa que Satanás não pode mais me acusar. Ele não pode mais apontar os meus pecados, porque todos eles foram levados por Jesus Cristo lá na cruz. Amém? E como isso precisa fazer diferença nas nossas vidas. Tem pessoas que ainda estão caminhando com um peso nos seus ombros e já não precisa mais. Jesus nos traz tudo que precisa de mudança. E aí eu queria dizer uma coisa: tudo que precisava mudar, Jesus já operou. Mas tem algumas coisas que vão continuar. Lembra um personagem lá no Velho Testamento, Jó? Ele perdeu e foi perdendo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, não é? Foi perdendo. Mas tem uma coisa que ele não perdeu. O que foi? Ele não perdeu a fé, mas não é disso que eu estou falando. O que ele não perdeu? O que mais? Não perdeu a vida, mas também não é disso que eu estou falando. Eu acho que alguém já falou, mas eu não consegui entender. Eu escutei várias coisinhas. A esposa. Não gostou que eu falei da esposa. Deve ser isso. Que tipo de esposa foi aquela? Uma mulher que tinha um coração diferente do dele, não é? Aquela Deus manteve. Talvez eu e você, e talvez ele mesmo, poderíamos imaginar que talvez se perdesse ela, não faria tanta falta ou não seria tanto estrago. Mas que bom, meus queridos, que não somos nós que decidimos. E eu disse antes que tudo que precisava mudar, Deus já mudou. Mas existem algumas coisas que vão continuar sendo exatamente iguais, que vão continuar sendo as mesmas. Essas
são aquelas que Deus vai nos conduzir em vitória. Aleluia ao Senhor por causa disso. Ele não vai tirar da sua vida todos os empecilhos, todas as dificuldades, tudo aquilo que você gostaria que fosse diferente, mas Ele vai conduzir você em vitória. E aí, então, vale a pena a gente lembrar que Jó também não perdeu a sua fé. Deus preservou a sua vida e ele pôde ver lá na frente. E é interessante, a palavra de Deus não diz quanto tempo se passou, né? Mas eu não consigo imaginar tudo aquilo, aquela história toda acontecendo em 5 ou 10 anos. Eu imagino muito mais tempo. Mas eu e você, talvez quando temos que suportar alguma dificuldade, alguns dias, ou alguns meses, ou alguns poucos anos, e passar isso, talvez a vida inteira, seria inadmissível para nós. Aquilo que Deus não mudar, é porque Ele quer ensinar você. Ele quer conduzir você vitoriosamente. Então, sim, dificuldades vão ser mantidas. E algumas dessas dificuldades são aquela forma como Deus deseja ser glorificado através das nossas vidas. Mateus, capítulo 16, ainda, verso 24, vai nos dizer o seguinte. Mateus 16, 24. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei para onde estou indo. Na presença do Senhor Jesus e por causa da vinda do Senhor Jesus, nós temos direção, nós temos direcionamento, nós temos propósito, nossas vidas não estão soltas, não estão largadas, não estão jogadas, nós não estamos à mercê de nós mesmos, ou da nossa capacidade, ou da nossa inteligência, ou da nossa força. Quando nós escolhemos andar com Jesus, Ele nos dá um propósito claro, que é seguir os seus passos, amar a Deus, amar o nosso próximo. Isso significa, voltando, lembrando daquele personagem lá naquela peça, que o que precisava acontecer é que ele precisava perguntar para Jesus: Jesus, agora que o Senhor está comigo, como vai ser a vida? Como vai ser o meu andar? Como vão ser os meus passos? Quais vão ser as minhas preocupações? Quais serão os meus anseios? O que eu preciso mudar na minha mente? E o Senhor Jesus abraçaria ele, assim como busca e está hoje buscando fazer com cada um de nós, nos abraçaria e diria: olha, vamos andando passo a passo, e eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, eu vou te conduzir, eu vou estar contigo todos os dias. Não foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todos os séculos. Não importa o que, como ou quando, mas existe direção. Ele nos traz propósito claro e nós precisamos obedecer aquilo que são os seus passos. João, capítulo 14, o verso 27, nos fala um pouquinho mais. Diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, por causa disso não se turbe o vosso coração, não tenham medo. A minha paz eu deixo com vocês,
Essa é a paz que o Senhor Jesus nos dá. Não é uma paz que o mundo conhece, porque é a paz que não existe no mundo, é a paz de Jesus. É uma paz que Ele deseja operar lá dentro de cada um de nós. É uma paz que, no meio das tempestades, ela continua intacta. A presença de Jesus produz paz em nossos corações. Se Jesus está presente nas nossas vidas, se Ele é o Deus Emanuel aqui comigo, eu preciso vivenciar paz. Mas, infelizmente, quando nós nos afastamos desta que é a nossa paz, que é Jesus, nós vivenciamos momentos de pavor, momentos de medo, momentos em que nós nos sentimos sozinhos, largados, abandonados. É a presença de Jesus que é capaz de nos trazer exatamente os sentimentos de paz e tranquilidade que os nossos corações necessitam. E talvez você chegou aqui nessa noite, mesmo Jesus andando ao seu lado, talvez você esqueceu que Ele é a sua paz. Talvez você veio em busca de paz e Jesus está do seu lado. Talvez você pediu para Jesus ficar lá e Jesus não vai ficar lá. Ele vai ficar junto comigo, junto com você. Mas não anule a presença de Jesus. Não apague a paz que Ele traz para você. Nós precisamos permitir que Ele seja para cada um de nós tudo aquilo que Ele se propõe a ser. Imagine Deus junto comigo. Talvez alguns de nós já, em alguns momentos, oramos da seguinte maneira: ah, Deus, como eu queria o Senhor aqui comigo, e nos esquecemos que Jesus é Deus aqui conosco. Sabe? Satanás diz no nosso ouvido: mas Deus não vai descer e falar diretamente com você. Você já ouviu isso? Sim ou não? Você já ouviu, e é mentira. Porque a palavra de Deus nos apresenta Jesus, o Deus Emanuel, e o próprio Senhor Jesus, Ele diz assim: olha, eu vou deixar com vocês um Consolador, aquele que vai habitar em vocês, e Ele é Deus aqui no meu coração. O Espírito Santo é aquele que está presente nas nossas vidas, é Deus comigo, com você, nos alertando, chamando a nossa atenção, nos fazendo lembrar tantas coisas que muitas vezes nós nos esquecemos. E então, Deus não está longe, Deus está aqui, junto conosco. Romanos 8, verso número 2. Ainda nos diz o seguinte. 8:2, não 2:8. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por causa de Jesus. Jesus nascendo, vivendo, entregando a sua vida por nós, Ele nos traz libertação, Ele nos traz liberdade do pecado. A lei do Espírito da vida em Jesus nos liberta do pecado e da consequência do pecado, que é a morte. É Jesus quem nos faz livres. Não somos mais escravos do pecado. Nós já recebemos perdão, já recebemos restauração, já recebemos renovação. Ele nos faz livres para servi-lo. Não livres para andar de acordo com a nossa própria vontade, com os nossos próprios pensamentos ou interesses. Somos livres para servir ao nosso Deus. E nós precisamos usar essa liberdade. Então eu sou livre para ler a palavra de Deus, então eu preciso fazer isso.
Eu sou livre para conversar com Deus, eu preciso fazer isso. Sou livre para vir à igreja, para poder cultuar, então eu vou fazer isso. Sou livre para agradar ao Senhor, então eu vou fazer isso. E eu não vou mais obedecer à lei do pecado. Tudo aquilo que o pecado tenta me dizer, me ordenar, e a forma como o pecado tenta me conduzir, eu não quero mais. Eu rejeito, porque eu sou livre de todo pecado. E em último lugar, João capítulo 10, verso 28. A palavra de Deus, ela diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as pode arrancar da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, você nunca vai se perder. Ninguém vai tirar você de Jesus. As palavras dele não podem ser retiradas da nossa mente, do nosso coração. Eu tenho sim como ir apagando, empurrando para o cantinho, mas as palavras do Senhor, a presença dele e a vida que ele tem para trazer para cada um de nós, aquilo que nós aguardamos com expectativa, com certeza, com alegria e com esperança, está garantido. E quem garante é o Senhor Jesus. É Jesus quem nos oferece vida eterna. E vida eterna não é uma vida só com um tempo prolongado. Vida eterna também diz respeito à qualidade desta vida. O Senhor Jesus, lá em João 10, 10 diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E é vida alegre, vida feliz, vida na qual eu não preciso solucionar todos os meus problemas. Você já parou para pensar nisso? Os problemas vêm, mas eu não preciso cuidar deles. As dificuldades virão e vão continuar. Lembra que eu disse que algumas das coisas Deus vai manter nas nossas vidas, mas é Ele quem vai cuidar de todas as coisas. E talvez isso é o que você precisa se lembrar nesta noite, que você não precisa continuar talvez se debatendo de um lado para o outro, tentando solucionar todas as suas dificuldades. Aquilo que o Senhor Deus já fez, enviando Jesus, aquilo que Jesus já fez lá na cruz, já nos garante vitória, vitória total, vitória cabal, vitória final, vitória absoluta. É uma herança que transcende a morte. Nós não estamos presos de forma alguma, nem mesmo a morte poderá nos deter. É Ele quem nos dá a certeza de salvação, de vida com Deus no futuro, lá nos céus. E a palavra de Deus, então, ela fica nos inspirando para uma jornada ao lado de Jesus. Lembra? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É o que diz lá em João 14, verso número 6. Ele é e vai continuar sendo absolutamente tudo o que eu e você precisamos.